Pronto. Então vamos lá. Boa noite de novo a todas e todos. Bem-vindos. É, Então, vamos começar hoje continuando de onde nós paramos na semana passada, né? Então, essa tela que vocês estão vendo aí projetada foi mais ou menos o assunto da semana passada. Então, é muito importante, a gente vai fazer aqueles exercícios, né, alguns daqueles exercícios que nós começamos a fazer na semana passada. E é muito importante para fazer esses exercícios que essas ideias que estão aí fiquem bem entendidas, né? Assim, que na verdade, deixa eu voltar aqui um pouco. Isso aí, né? Aquela tela que eu estava projetando antes, ela se baseia nessa ideia comum, né? Que é um ponto e uma direção definem uma reta, beleza? Então, uma vez que a reta está definida, né, que a gente conhece uma e somente uma reta, satisfazendo aquelas condições, nós somos capazes de representar essa reta por meio de equações, né? Pegando aquela ideia que eu falei com bastante insistência desde o primeiro encontro, beleza? Que é uma equação? É uma expressão algébrica que expressa uma propriedade comum a todos os pontos pertencentes a um determinado conjunto no plano cartesiano. Beleza? Então, no caso particular de retas, né, a gente vai usar essa propriedade para determinar, para construir equações, que é um ponto e uma direção definem uma reta. Lembrando, novamente, que definem uma reta quer dizer que existe uma e somente uma reta satisfazendo essas condições. Tranquilo? Então, tendo isso em mente, e tipo assim, para fazer esse exercício é isso que é a ideia geral, mas assim, sem querer ser muito insistente, mas em vez de ficar decorando procedimentos particulares, essa é a ideia geral que vai nos ajudar a fazer esses exercícios. Tá tranquilo? Bom, então essa mesma ideia geral, ela aparece tanto quando a gente vai representar uma reta por meio de equações cartesianas, né, que são equações que só envolvem as coordenadas cartesianas e constantes, que tem essa cara aí que está projetada na tela, e como também nós já observamos, a única exceção para essa fórmula geral é quando a reta é vertical, né? Que aí, no caso, ela não corresponde a um gráfico de função. E ela tem uma equação cartesiana na forma x igual a k, x igual a uma constante, né? Isso é uma reta vertical, x igual a 2, x igual a menos 3, enfim. Mas fora esse caso, qualquer outra reta no plano se caracteriza como gráfico de função y em função de x. E a equação cartesiana, então, tem essa cara. E nessa equação cartesiana, nós somos capazes de identificar aqueles dois elementos, né? Que são, no caso, a direção, que no caso da equação cartesiana, ela é expressa por esse número real A, né, que representa a inclinação, a declive, que esses nomes são sinônimos, mas ele é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x, né? E um ponto pertencente à reta, que é esse x0, y0. Beleza? No caso da equação paramétrica, nós vamos ser capazes de identificar esses mesmos dois elementos, direção e um ponto pertencente à reta, que são expressos por outros objetos. Quer dizer, o ponto é a mesma coisa, x0, y0, mas no caso da equação paramétrica, o que expressa a direção na qual a reta está, em lugar desse azinho, que é a tangente do ângulo, vai ser um vetor que a gente chama de vetor diretor. Beleza? Que é o vetor que aponta na direção que a reta está. Tranquilo? Isso aí é um resumo, né, do que nós conversamos semana passada. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Alguma dúvida? Essas ideias estão super claras na cabeça, né?
Podemos continuar? Então, beleza. Qualquer dúvida, né, vão falando, mas essa é a ideia geral, né? E isso que a gente tem que ter em mente daqui para frente fazer os exercícios. Bom, aí para fazer os exercícios, agora sim que eu vou botar aquele GeoGebra, é uma coisa que a gente, que eu fiquei devendo, que a gente viu muito rápido no final da aula passada, foi essa ideia de diferença entre dois vetores, né? Que aí eu vou projetar essa tela aqui para expressar isso. A gente não quer projetar agora, calma. Porque lembram do que eu estou falando, né? Que a gente no final da aula passada a gente fez uns exercícios que era achar a equação de uma reta passando por dois pontos dados. E quando a gente tem dois pontos dados, a gente consegue encontrar a direção, tá certo? Beleza? No caso da equação cartesiana, né? Acho que agora está aparecendo. No caso da equação cartesiana, quando a gente tem dois pontos, né? Quando o enunciado do exercício ele nos dá dois pontos, para achar a equação cartesiana, a gente usa aquela ideia de ΔY sobre ΔX, né? Da taxa de variação média. Mas no caso da equação paramétrica, eu falei que é a diferença entre dois vetores. Aí essa coisa de diferença de dois vetores ficou meio rápido. Caroline, quer falar? Então, essa dúvida. Peraí. Então, essa dúvida da Caroline é o que eu vou falar agora. Beleza? É exatamente isso que ela está perguntando. Como é que a gente faz a equação paramétrica quando dá dois pontos? Tranquilo? Então, quando os dados do exercício são um ponto e a direção, ele é mais imediato, assim, porque a gente já encaixa aqueles elementos ali direto. Quando a direção não é dada, né, e nos é dado alguma outra informação que permite achar a direção, então é menos imediato. No caso, então, o que a gente está discutindo aí, aqui é como a gente acha a direção quando são dados dois pontos pertencentes à reta, né? Então, como eu estava dizendo, no caso da equação cartesiana, é ΔY sobre ΔX, a variação média, que é constante. No caso da equação paramétrica, eu falei no final da aula passada que era fazendo a subtração dos vetores, mas isso que ficou rápido, que ficou explicado rápido. Então, beleza? Então é isso que eu vou falar agora um pouco, né, de explicar de onde vem essa ideia de diferença entre dois vetores, quer dizer, por que que ela representa a direção, e depois vamos fazer alguns exercícios. Beleza? Todo mundo está situado na discussão? Certo. Então, beleza. Qualquer dúvida, falem aí, tá? Só um minuto. Deixa eu fechar isso aqui. Então, nessa tela do GeoGebra, vocês estão vendo aí, na verdade é aquela mesma tela que fechar isso aqui, que nós usamos semana passada para falar sobre soma, certo? De dois vetores. Então, lembram como... Então, eu tenho dois vetores aí, o U e V, que estão representados um em azul e outro em vermelho. Então, lembram na semana passada como nós falamos... Foi semana passada isso, não foi que a gente falou de soma? Acho que foi, enfim. Mas lembram quando a gente falou de soma entre dois vetores? O que a gente fez? Deixa eu botar aqui. Esse vetor aí que apareceu em roxo é o vetor soma, né? E como é que ele aparece? Né, a gente fez essa discussão semana passada. Ele aparece como se a gente tivesse desenhando esse vetor azul U aqui com origem na
ponta da seta do vetor vermelho, o que é equivalente a desenhar o vetor vermelho com origem na ponta da seta do vetor azul. Beleza? Alguma dúvida nisso? Isso aí é o que a gente falou para soma, tranquilo? Beleza? Assim que a gente chegou na. Também isso recapitulando, que a gente chegou na soma. E que isso nos deu a fórmula de soma, né? Que é somar coordenada a coordenada. Tranquilo? Alguma dúvida? Tá. Então agora aproveitar esse mesmo desenho para falar da subtração, da diferença. Então, o que é a subtração? Você somar, por exemplo, esse vetor azul U com o vetor vermelho V é a mesma coisa que somar U com menos V, né? Ou seja, U mais V é a mesma coisa que U mais menos V. Beleza? Tranquilo? Então agora eu vou aparecer aqui o vetor menos V. Então esse vetor que vocês estão vendo em laranja, né, o V, o vetor V, é em vermelho e em laranja é o vetor menos V, né, que é o simétrico dele em relação à origem. Beleza? Alguma dúvida? Certo? Então agora eu vou usar a mesma construção, a mesma que é aquela que é chamada de régua do paralelogramo, para somar. Eu quero subtrair U menos V, né? Então eu vou somar U com menos V. Então eu vou somar esse vetor azul que está aqui, que é o U, né? Que eu não estou botando o nome, mas ele está escrito aqui do lado na janela de álgebra, com esse menos V que está aqui. Beleza? Então eu vou fazer essa regra do paralelogramo, que é a mesma coisa que eu fiz aí, que corresponde a desenhar o vetor U, né, com origem na ponta da seta desse aqui, ou da mesma forma, esse menos V com origem na ponta da seta desse aí, beleza? E no caso, a soma vai ficar isso aí, certo? É, não entendi direito. O Levi está perguntando de onde veio o menos V. O menos V é o simétrico do V. Entendeu? Fala, Levi. Então, e aí você está subtraindo com o simétrico. E se fosse subtrair pelo próprio V? Então, mas é isso. Eu estou somando com o simétrico. O que eu estou dizendo é que subtrair é a mesma coisa que somar com o simétrico. Entendeu? Eu vou escrever aqui no. Lá naquele questionário, várias pessoas já falaram que não é legal escrever no chat, que eu concordo, mas eu vou escrever bem rapidinho, tá? O que eu estou fazendo é o seguinte, ó. U menos V é a mesma coisa que U mais menos V. Beleza? É isso que eu estou fazendo. Igual com números, né? Você fazer é, 5 menos 3 é a mesma coisa que 5 mais menos 3. Então é a mesma coisa que eu estou fazendo aí. Tranquilo, Levi? Certo? Mais alguém teve essa dúvida do Levi ou mais alguém tem alguma outra dúvida a perguntar? Beleza, o desenho tá claro aí do que eu estou falando? Isso, que a Mariana está colocando aí, ó. Certo? 5 menos 3 é 2, né? E esse 2 é como? É 5 mais menos 3, é a mesma coisa. É a mesma ideia da soma com vetores. Então, até uma coisa que, aproveitando que eu falei na aula passada, eu acho, por que essa operação chama soma? Porque é uma soma diferente da soma com número, que a gente está somando outros objetos, não são números, né, que a gente está somando, são outros objetos, mas ela recebe o nome de soma porque ela tem propriedades análogas à da soma de números. Entendeu? Beleza? Então, o meu objetivo é determinar a diferença U menos V. Como é que eu determino a diferença U menos V? Eu estou fazendo U mais menos V. Certo? Matheus quer falar? Abriu o microfone. Ou mal de alguém quer falar alguma coisa?
Beleza, então tá claro isso aí para todo mundo? Certo? Então repara que é a mesma regra que eu estou fazendo aqui, né? Que é essa chamada regra do paralelogramo. Beleza? Só que agora aplicada ao vetor azul U e o vetor laranja, que eu não sei se é laranja essa cor, mas enfim, menos V. Nessa tela aqui do GeoGebra, que ela já está lá disponibilizada para vocês, a gente pode mexer aqui para brincar, né, para ver a generalidade da construção, né? Isso vale para qualquer vetor U e V, beleza? Enfim, mas aí o que vocês estão vendo aí, vê se dá para perceber que a gente com essa construção, como é tudo paralelo, né, o que a gente construiu aí, a gente construiu dois paralelogramos que são, na verdade, congruentes. Estão percebendo isso? A gente tem um paralelogramo que está no primeiro quadrante, assim, que está do lado direito, né? Cujos lados são o vetor U e o vetor V, e do lado esquerdo, colado nele, a gente construiu um outro paralelogramo cujos lados são determinados pelo vetor azul U e o vetor laranja menos V, beleza? Então tem um paralelogramo do lado do outro. Só que, como eu falei, como tudo é paralelo, né, a gente construiu tudo a partir de paralelas, esses dois paralelogramos aqui são iguais, são congruentes. Beleza? Todo mundo está visualizando isso? Alguma dúvida? Tranquilo? Esses paralelogramas são iguais, porque eles têm lados iguais e têm ângulos iguais, né? Os ângulos iguais vêm do paralelismo, certo? Bem, então, se eles são iguais, esse vetor roxo que que representa a diferença entre U menos V, ele é igual a essa diagonal aqui, ó, que eu vou desenhar um segmento aqui. Estão vendo? Essa diagonal que eu acabei de desenhar, certo? Beleza? Ela é paralela a esse vetor roxo que está do lado esquerdo. Aliás, peraí, vou mudar de cor isso aqui. Vou botar uma outra cor aqui, rapidinho. Verde, pronto. Certo. Tá, beleza? Então, olha só. Esse vetor verde, ele representa a subtração entre U e V, porque ele foi construído dessa forma. E ele é exatamente paralelo à diagonal desse quadrilátero, desse paralelogramo, cujos lados são U e V. Então, esse vetor diferença, qual é a conclusão disso? Esse vetor diferença, ele está na direção da reta que passa pelos pontos, por esses dois pontinhos aqui, que estão na ponta da seta de U e V. Deixa eu desenhar essa reta. Beleza? Essa reta que eu acabei de desenhar é a reta definida. Vou tirar isso aqui. É a reta definida pelos pontos que estão esses dois pontos aqui, que estão na ponta da seta de U e V. Beleza? Tranquilo? Essa é a reta. Se a gente estivesse fazendo exercício, qual é a reta definida por esses dois pontos? É essa reta aí que eu estou desenhando. Tranquilo? Certo? Então, com essa construção dos dois paralelogramos e verificando que eles são congruentes, a gente pode verificar que esse vetor verde, que é a subtração entre U e V, ele é paralelo a essa reta, que é a reta determinada pelos dois pontos que estão na ponta das setas de U e V. Beleza? Alguma dúvida nisso?
Ficou confuso ou tá na boa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Mas aí o resultado da subtração é o vetor que está partindo da origem. É o vetor que está partindo da origem, isso. Aí para a gente Pô, achar a reta que a gente quer achar, a gente teria que somar de novo o vetor vermelho? isso, teria que. Agora vamos fazer exercício que aí a gente vai ver isso, mas teria que somar de novo o vetor vermelho. Exatamente. Essa subtração é para achar esse vetor verde. Então, ele é o vetor diretor da reta. Beleza? Certo? Aí depois eu vou ter que somar o vetor vermelho ou o vetor azul, tanto faz, para achar a equação paramétrica da reta. Beleza? Tranquilo? Certo. Então, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Certo. Então, ficou na boa essa ideia? Tá, então vamos fazer exercício, só uma observação. Como eu falei na aula passada, a gente vai pensar em todos os vetores saindo da origem, porque na verdade um vetor ele é constituído por um sentido, uma direção, um sentido, né, que é expresso pela ponta da seta, e um módulo. Então, não importa onde você desenha, todos os vetores, então a gente desenha sempre saindo da origem. Beleza? E assim, com eles saindo da origem, que a gente define essas operações. Agora, com isso, o que acontece? Para cada vetor tem um ponto associado, que é o ponto que está na pontinha da seta. O que é o vetor? É a setinha, a gente pode pensar assim, que liga a origem até esse ponto. Beleza? Então, para cada ponto tem um vetor e para cada vetor tem um ponto. Então, às vezes, é quase como se fossem sinônimos. Só que tem que ter cuidado na interpretação dos exercícios. Beleza? Porque uma coisa eu digo o ponto pertencente à reta. Tranquilo? O ponto pertencente à reta não é a mesma coisa que dizer que a reta está na direção daquele vetor. Tá legal? Por exemplo, nesse GeoGebra aí, essa reta que eu desenhei, olhem para esse vetor azul. O ponto que define o vetor azul pertence à reta. Tranquilo? Mas isso não é a mesma coisa que dizer que a reta está na direção do vetor azul. Tá legal? O vetor azul não é diretor da reta. O ponto que está na ponta da seta do vetor azul que pertence à reta. Tá legal? Isso não é a mesma coisa. Certo? Professor, a Fala. direção da reta, ela tem a ver diretamente com o coeficiente angular? Sim, ele tem a ver com o coeficiente angular. No caso, a direção dessa reta aqui, ó, é dada pelo vetor verde, tá certo? Porque o Sim. vetor verde é paralelo a essa reta, tranquilo? Então, o que seria o coeficiente angular da reta? Seria a inclinação da reta, que é a mesma, que é igual à inclinação do vetor verde, entendeu? Porque eles são paralelos. Então, a inclinação ela tem a ver com o quê? Com o ângulo que a reta faz com o eixo x. Como eles são paralelos, é o mesmo ângulo. Seria, no caso, é esse ângulo aqui. Entendeu, Gabriela? Sim. Aí, no caso, para a gente achar o vetor diretor, a gente usa sempre o coeficiente angular, não é? Mas, É, tipo, os valores dele, do x e do y, vão ser os valores desse coeficiente sempre? não são bem os valores do coeficiente, mas a gente pode achar os valores do x e do y a partir do coeficiente, que é o que a gente fez na semana passada. Deixa eu projetar aqui os exercícios. Vamos começar a fazer exercício, que aí eu vou falar sobre essas perguntas da Gabriela. Deixa eu projetar aqui, peraí.
Peraí que tá abrindo aqui. Eu arrumei essa solução. Até a Mariana mandou um e-mail para mim perguntando, falando da tábua digitalizadora. Eu arrumei essa solução de ir fazendo exercício no Word, porque eu não estou conseguindo me adaptar à tábua digitalizadora. Eu não consigo escrever nela e ficar uma coisa legível. Então estou achando melhor escrever no Word mesmo, mas eu vou treinar ainda. Espero que algum dia eu aprenda. Mas eu acho muito difícil aquela mesa. Enfim, então acho que é melhor escrever no Word. Deixa eu projetar aqui. E vocês perceberam que a gente vai fazendo as coisas aqui no Word por enquanto eu não aprendo a mexer na mesa. E depois eu tô botando esse exercício que a gente fizer lá, tá? Gente, cadê o negócio? No Google Classroom. Tá aqui. Beleza? Espera aí que eu tô projetando aí. Calma que já vai aparecer. Estão visualizando aí o documento Word? Tá, olha só. Esses são os exercícios que nós fizemos semana passada que já estão disponíveis lá no Google Classroom. Eu só dei uma ajeitadinha neles aqui para ficar mais bonitinho. Mas olha só, isso aí contempla a pergunta da Gabriela. Vejam bem, nesse exercício C, nesse item C, ele era mais imediato, num certo sentido, porque o que eu estou pedindo determine as equações, sempre determinar equações cartesianas e paramétricas. Da reta R, que passa pelo ponto 3, 1 e tem inclinação menos 2. Tranquilo? Então, recapitulando, com essas informações, a equação cartesiana é mais direta, tá legal? Porque a gente já tem aqui a inclinação, que é menos 2. Então, a gente já tem a inclinação em um ponto e um ponto, então a gente usa ΔY sobre ΔX, usando esse ponto 3,1 que é dado, e um ponto XY qualquer, que é um ponto genérico pertencente à reta. Então, isso quer dizer que qualquer ponto que eu pegar pertencente à reta, ele vai satisfazer esse ΔY sobre ΔX igual a menos 2. Então, essa é uma propriedade comum a todos os pontos pertencentes à reta. Beleza? Então, eu parto disso aqui e chego nessa equação que está marcada em amarelo, y igual a 2x mais 7. Alguma dúvida nisso? Felipe, quer falar? Vitor, aqui a Lavínia pediu para você fazer a questão 2, letra J. Eu vou fazer. Alguma dúvida nessa aí? Não, tá ok, professor S. Tá, então olha só. Agora que vem a questão que a Gabriela perguntou. Olha só, se a inclinação é menos 2, como é que eu acho o vetor diretor? O vetor diretor é o vetor que tem inclinação menos 2, certo? Então, quando a coordenada x dele for 1, a coordenada y vai ser menos 2. Tá beleza? Certo? Certo. Gabriela, entendeu? Então, assim, da inclinação eu tiro o vetor diretor. Tranquilo? Sim. Certo? Beleza. Vou fazer a J, Lavínia e Felipe, mas a J é uma das mais difíceis aqui. Vamos fazer outros primeiro. Vou chegar lá, tá? Vamos fazer outros aqui primeiro. Mas fiquem tranquilos que se não der tempo de fazer a J hoje, depois eu boto lá. Ou, na verdade, de repente eu falo aqui a ideia
e deixo vocês fazerem e boto lá. Mas olha só. Vamos fazer, eu estou olhando aqui, vocês estão com a lista aberta. Quem não tiver, por favor, abra a lista em PDF. Eu vou fazer o exercício 2, alguns exercícios 2, 3 e 4, tá? Não todos, mas alguns. Então, vou começar pelo item D, que assim, eu vou fazer os mais tranquilos. O item D, vou apagar isso aqui, porque isso já está lá. Olha só, o item D, eu estou dizendo a reta que passa pelo ponto -1, 4 e é paralela ao vetor 3, 2. Então, a reta que passa pelo ponto -1, 4 e é paralela ao vetor 3, 2. Eita. Tá tranquilo? Beleza? Esse exercício aí. Então, nesse exercício, o que é mais fácil fazer primeiro? A equação paramétrica ou a equação cartesiana? É mais fácil descobrir o coeficiente angular, eu acho. Mas olha só, para a equação cartesiana. Espera aí, Mariana, eu vou fazer. Para a equação cartesiana, o que eu tenho que saber? Tem que saber o coeficiente angular, concorda? Para a equação paramétrica, o que eu tenho que saber? Tem que saber o vetor diretor. Tá legal? Beleza? Então, o que é mais imediato? O que é mais direto aqui? A paramétrica. Paramétrica, que o vetor diretor já é dado, tá? Então, veja bem, quando eu falo que a reta é paralela ao vetor tal, é sinônimo de dizer que aquele vetor é o vetor diretor da reta. Porque o vetor diretor é o vetor que está na direção. Então, paralelo é a mesma coisa, beleza? Então, a equação paramétrica dessa reta, o que eu vou fazer? Eu vou escrever xy, certo? Igual a... Então, se esse vetor 3, 2 é o vetor diretor, eu vou multiplicar esse vetor 3, 2 por um parâmetro t. Tranquilo? Com isso, eu não tenho ainda a reta que eu quero. O que eu tenho por enquanto? Eu tenho uma reta que é paralela à reta R que eu quero, só que passa pela origem, porque por enquanto eu estou apenas multiplicando o vetor 3, 2, que é o vetor diretor, por um parâmetro. Então eu estou esticando esse vetor diretor numa reta. Ok? Então, agora, para transladar essa reta para o lugar que eu quero, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esse ponto que é por onde a reta passa. Alguma dúvida nisso? Beleza? Beleza. Certo? Então, isso aí é a equação paramétrica. Felipe, se você não conseguir baixar a lista aí, fala, tá? Que aí, vê se esse link aí funciona. Então, isso aí é a equação paramétrica, tá certo? Vocês podem deixar, isso aí já é a resposta. Quem quiser deixar a resposta sim, pode, tá? Tá correto. Ou pode desenvolver multiplicando isso aqui por t, e aí eu não vou fazer agora só para não perder muito tempo, mas a gente multiplica isso aqui por t, então pode escrever x igual a 3t menos 1 e y igual a 2t mais 4. Tranquilo? Certo? Beleza? Então, agora vamos fazer a equação cartesiana. A equação cartesiana, como é que a gente vai fazer? A gente já tem um ponto pertencente à reta, então o que a gente precisa? A gente precisa saber a direção. Tá legal? Beleza? Então,
a direção, qual é a informação que tem no enunciado dessa reta, não, desse exercício, que vai me permitir determinar a direção? É o vetor diretor, né? O vetor diretor está na direção da reta, certo? Beleza? Então, essa inclinação A da reta, eu vou determinar a partir do vetor diretor. Tranquilo? Então, quem vai ser essa inclinação a partir do vetor diretor? A inclinação, exatamente, é a tangente do ângulo. Certo? Beleza? A inclinação é a tangente do ângulo. Então, o que é a tangente? É um cateto, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tranquilo? No caso, quando a gente quer calcular a inclinação de um vetor, é a coordenada x dividido pela coordenada y. Tá? Então, a inclinação aqui no caso vai ser 2/3. Beleza? Alguém não está conseguindo visualizar isso? É a ideia de inclinação como tangente do ângulo, tá? Pronto. Agora que eu já tenho a inclinação, eu vou usar essa inclinação para determinar a equação cartesiana, que é igual a gente fez. A gente pega xy, um ponto genérico pertencente a R, né? E a gente sabe que xy, aliás, delta y sobre delta x igual a constante é uma propriedade que qualquer ponto dessa reta satisfaz, beleza? Então eu vou aplicar essa propriedade delta y sobre delta x igual a constante usando o ponto xy, que é genérico, e o ponto menos 1, 4, que é fixo, que é dado, né? Então isso vai ficar... Eu vou pegar o y daqui menos o y que é dado. Isso dividido pelo x desse ponto genérico menos o x que é dado. E isso vai ficar igual a 2/3. Beleza? E aí, desenvolvendo isso, eu vou ficar y menos 4 igual a 2/3 de x mais 1. Tá? Alguma dúvida? Fala. Se eu fizesse assim, eu colocasse y igual a x mais b e substituísse o x e o y já tendo a e depois descobrisse o b para encontrar a cartesiana final. Isso também tá certo. Todo mundo entendeu o que quem falou? Matheus, né? Isso. Todo mundo entendeu o que o Matheus falou? É outra maneira de fazer que também tá certa. Primeiro, eu vou parar de... Depois vocês podem continuar a desenvolver, né? Multiplica, vai ficar 2/3 de x, mais 2/3, mais 4, enfim. Eu vou parar aqui. Depois, quando eu jogar lá na Word, no Word não, quando eu jogar lá no Classroom, eu completo. Mas o que o Matheus está propondo é outra forma de fazer que também está correta. Então, o que ele está propondo? Vê se é isso, Matheus, que eu estou entendendo. Está pegando aquela equação genérica da reta, y igual a x mais b, beleza? E o que a gente já sabe? A gente já sabe que o a é igual a 2/3. Então, ele substituiu o a, substituiu 2/3 por a. Tá certo, Matheus? Beleza? Porque essa informação, isso aqui a gente já sabe, certo? Aí depois, o que ele fez? Qual é a outra informação que a gente sabe? A gente sabe que o ponto menos 1, 4 pertence à reta, tranquilo? Então, se a gente jogar o ponto menos 1, 4 aqui nessa reta, aqui nessa fórmula, a fórmula ele tem que satisfazer, certo? Então, ele substituiu menos 1, 4 no lugar de x e y nessa fórmula. Então, vai ficar 4 igual a 2/3 vezes menos 1 mais b. Tranquilo?
E aí, desenvolvendo isso aqui, ele acha o B. E aí acabou, porque já tem o A, aí sabe o B. Foi isso, Matheus, que você fez? Ele escreveu ali. Vou escrever no chat aqui. Aí sai Isso, bem mais rápido aqui. isso, Aí não sei, é gosto pessoal. Assim, mas as duas maneiras estão corretas. Tranquilo? Alguma dúvida nisso? Certo? Vamos fazer outro então agora. Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre isso? Essa coisa de ter várias maneiras de fazer é uma coisa que a gente sempre deve, como professor, assim, valorizar, né? Porque às vezes, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas às vezes tem professores que só querem que faça de uma única maneira e dá errado se você fizer de outra maneira, né? Porque é uma coisa muito ruim, né, para a aprendizagem matemática, assim. Uma coisa que pode ter um efeito importante para a pessoa deixar de gostar de matemática. Então, eu acho que esse é um hábito que a gente não deve ter de jeito nenhum como professor. Ah, beleza? Então vamos fazer mais um exercício. Vamos fazer esse aí. Peraí. Olha só. Então a reta que passa pelo ponto 1 menos 3 e é paralela à reta y igual a menos 2x mais 3. Tranquilo? Então, essa aí o que vocês acham que é mais fácil fazer primeiro? A equação paramétrica ou a equação cartesiana? Cartesiana, certo? Beleza? Então a gente sempre tem que pensar o seguinte: tem que olhar para o enunciado e pensar o seguinte: eu preciso de duas informações, preciso de um ponto e a direção. Então, o que no enunciado que vai nos permitir ter essas duas informações? Beleza? Então, no caso aí, o ponto já está dado. Então, a gente precisa da direção. No caso da equação cartesiana, a direção é expressa pela inclinação A. Então, como é que eu sei a inclinação A da reta R que eu quero desenhar? Quanto será essa inclinação? Isso. Então, o João Pedro falou ali, a inclinação acompanha o X. O que ele quer dizer com isso? Que acompanha o X na outra reta. Então, é menos 2. É o número que acompanha o X que está multiplicando o X, certo? Mas para chegar a essa conclusão, o que vocês estão usando também? Estão usando que, como as retas são paralelas, elas têm a mesma inclinação. Tá legal? Então, ele identificou na equação dessa reta aqui, certo? Que nessa reta que eu marquei em amarelo, ele identificou que a inclinação dessa reta é menos 2. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é reconhecer que quando duas retas são paralelas, elas têm a mesma inclinação. Ok?
que é a inclinação arroz, Matheus? É que acompanha o Ah, X. tá. Beleza. Boa. Gostei desse nome. Bom, e aí a gente vai cair igual a gente já fez o outro. Vai fazer delta y sobre delta x, pegando essa mesma coisa aqui, né? xy, um ponto genérico. Então eu vou ter isso aqui. Y menos 3 dividido por x menos 1 igual a menos 2. Beleza? Posso parar por aqui, né? Depois é só desenvolver. Alguma dúvida nisso? Pois é, eu também não tinha entendido essa coisa de arroz. Que hoje em dia é um artigo de luxo, né? Diga-se de passagem. Mas, enfim, alguma dúvida nisso aí? Certo? Beleza? Então, agora, para a equação paramétrica. Para a equação paramétrica, o que me falta determinar? Falta determinar o vetor diretor. Certo? Repara que no exercício anterior, a gente tinha o vetor e achou a inclinação. Agora a gente tem a inclinação que é achar o vetor. Tranquilo? Certo? Então, para achar esse vetor diretor, uma maneira de pensar é o seguinte: eu vou pegar essa reta aqui, que é a reta que está na direção que eu quero, né? E para achar um vetor paralelo a essa reta, eu posso apagar esse 3, porque assim eu estou pensando na reta passando pela origem, que é paralela a essa reta aí que eu quero, ok? Certo? Então, dessa equação aí, eu posso tirar um vetor diretor. Se eu substituir, por exemplo, aqui x igual a 1, isso vai me dar y. Isso vai me dar y igual a menos 2. Alguma dúvida nisso? Certo? Então, isso me diz, certo, que esses valores aqui, 1 e menos 2, né, eles estão na direção dessa reta, porque eu joguei ela para a origem. Então, o vetor diretor vai ser 1 menos 2. Alguma dúvida? Certo? Então, esse procedimento aí que a gente está usando, né, de quando a gente tem inclinação, achar o vetor, e quando tem o vetor, achar a inclinação. Tá legal? Certo? Então, olha só, agora a equação paramétrica é só jogar aqui xy igual a t, que multiplica o vetor diretor mais o ponto pertencente à reta. Tranquilo? Certo? Lembrando também que esse vetor diretor, ele pode ser qualquer múltiplo desse, tá? Porque eu só preciso da direção. Então poderia, por exemplo, ser até o menos 1, 2, que ele está na mesma direção, está em sentido oposto, mas tudo que eu quero é é a mesma direção. Alguma dúvida nesse? Certo. Agora vamos só começar a fazer o F. Que é bem parecido com esse. Professor, Só que fala. a resposta da equação paramétrica, a gente pode botar aquelas duas equações, a de x Pode, tanto faz. e tá. A resposta da equação paramétrica vocês podem colocar de 3 formas diferentes, né? Assim como está escrito aí, ou podem botar assim, ó, fazendo a conta, menos t mais 1
2t menos 3, espera aí. Ou pode colocar assim, beleza? Ou pode colocar daquela forma, x igual, y igual. Tranquilo? Ok. Olha só. Então, continuando. Agora, esse item F, eu estou pedindo a reta que passa pelo ponto 1 menos 1 e é paralela à reta 2x mais y igual a zero. 2x mais y é isso. Não, 2x mais 3y igual a zero. 2x mais 3y igual a zero. Então, esse é o item F. Ok? Então, ele é bem parecido com o item E, certo? Qual é a diferença? Que no item E, essa reta paralela que é dada, ela aparece na forma y igual a alguma coisa, certo? E nesse caso aí, ela aparece nessa forma aí, ax mais by igual a c, tá? Então, daqui a pouco a gente vai aprender produto interno, né, que é uma operação que diz o ângulo entre dois vetores, que vai nos permitir fazer isso aí de uma forma mais rápida. Mas, por enquanto, uma maneira de fazer é pegar essa equação dessa reta aqui e escrever de outra forma. E como é que eu posso escrever isso aí? Eu posso escrever isso aí como sendo y igual a menos... Se eu passar o x para o lado de lá, vai ficar menos 2x. Depois eu vou dividir por 3. Ó, já fiz aquele negócio que eu não gosto. Chamar passar para o outro lado, né? Eu vou somar e subtrair 2x. E depois vou dividir por 3. Então eu vou ter isso aí. Tá legal? Beleza? Menos 2/3 de x. Alguma dúvida? Então agora ele está exatamente como o exercício anterior. Então agora eu já posso dizer quem é o A, que é o quê? Menos 2/3. Tranquilo? E aí ele segue exatamente como o exercício anterior. Alguma dúvida nesse? Beleza? Tudo na boa até agora? Certo? Então, olha só. Estamos chegando naquele que a Lavínia e o Felipe pediram. Esse de perpendicular eu não vou fazer agora não, tá? Eu vou deixar para depois, que a gente não falou de perpendicularidade ainda. E nem sei se é uma boa falar disso hoje, mas esse de perpendicular eu vou deixar para depois. Mas a gente pode... Fala. Professor, quantas retas são paralelas? Ah, tá, já entendi. Já entendeu? Entendi. Tá, então essa de perpendicular depois eu faço. Tem uma regra que eu não sei se vocês aprenderam uma fórmula mágica na educação básica, quando os objetos são perpendiculares, o produto entre os coeficientes angulares é igual a -1. Vocês aprenderam isso? Certo? Quando duas retas são perpendiculares, se o A de uma é 2, o A da outra é menos meio. Beleza? É menos 1 sobre o A da outra. Certo? Então, vocês... cálculo também deram, né? Então, vocês podem até fazer usando essa propriedade. É que eu quero depois demonstrar essa propriedade. Só que eu acho que eu não vou fazer isso hoje, não. Tá, beleza? Mas vocês podem usar essa propriedade. Então, se ela é perpendicular, vocês descobrem o coeficiente angular da reta e faz menos 1 sobre. Aí vai ter o coeficiente angular da outra. Mas vamos deixar em suspenso a demonstração. Não sei se o Jefferson em cálculo demonstrou. Ele demonstrou isso em cálculo? Lavínia, quem está... Demonstrou, professor.
Ah, beleza. Tá, mas depois eu quero demonstrar aqui também, que eu não gosto de deixar nada sem demonstrar. Então, por enquanto, eu vou deixar em suspenso isso aí. Mas, enfim. Agora, o F. O F é o seguinte. Todo mundo está com a lista. Eu vou pedir para todo mundo. Beleza, ficar com a lista em PDF aí aberta. Tá legal? Para eu não precisar ficar escrevendo tudo aqui. Então, o F, quero que vocês olhem para o item F, ele diz o seguinte: a reta que passa pela origem e faz um ângulo de π/6 radiano com o eixo X. Tranquilo? Certo? Então, o que esse exercício aí está me dando? Ele está me dando... É o F ou é o H? O H, né? Desculpe, H, tá certo. O H. Ele faz um ângulo de π/6 radiano com o eixo X. Tranquilo? Então ele está me dando o ângulo que a reta faz com o eixo X. A inclinação A é o que desse ângulo? Certo? Vou botar aqui. Então, H, no item H, o que eu tenho que descobrir, o A, ele é o quê? Ele é a tangente desse ângulo que eu vou escrever aqui, horrível, π/6. Beleza? Beleza. Tranquilo? Porque o A, a tangente é o ângulo que é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo X. Tranquilo? Então, esse π sobre... Quanto é a tangente de π/6 radianos? π/6 radianos é quantos graus? É quanto em graus? — 30 graus, tá? E a tangente de 30 é quanto? Raiz de 3/3, tá certo? Alguma dúvida nisso? Então, vou botar aqui. Vou usar essa nomenclatura aqui. Raiz de 3, essa notação. A tangente desse ângulo é raiz de 3/3. Tranquilo? Beleza? Botar assim, ó. Raiz de 3/3. Depois, quando eu subir lá para o Google Classroom, eu boto bonitinho. Alguma dúvida nisso? Certo? Então, agora que a gente já sabe o coeficiente angular e já sabe um ponto onde a reta passa, né? Que a reta passa pelo ponto 0, 0, né? Esse ponto 0, 0 pertence à reta, então tudo recai nos exercícios anteriores. Alguma dúvida? Certo, então vou parar por aqui, só por questão de tempo mesmo. Tá, beleza? Mas se vocês quiserem que eu faça até o final, eu faço, mas eu acho que não precisa. Porque agora ele é exatamente igual aos exercícios anteriores. Tá? Mas se alguém quiser que eu conclua assim, não hesitem em pedir. Mas ficou alguma dúvida nessa explicação? Tá, então, Gui está pedindo para concluir. Então, a inclinação é essa. Então, agora, a equação cartesiana. A equação cartesiana, eu vou usar ΔY sobre ΔX igual a inclinação, certo? Beleza? Igual eu fiz nos outros. Só que o ΔY sobre ΔX, como o ponto que pertence à reta é o ponto 0, 0, o ΔY sobre ΔX vai ficar y menos 0 sobre x menos 0. Isso vai ser igual à inclinação,
que é a raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, qual será a equação? Deixa eu fazer um. Então, qual será a inclinação, qual será a equação cartesiana dessa reta? Y igual a raiz de 3 sobre 3 vezes x. Alguma dúvida? Certo? Então, agora, equação paramétrica. A equação paramétrica, a gente vai fazer exatamente como a gente fez o outro, tá? Olhando para isso aqui, para essa equação, a gente pode pensar num vetor diretor, né? Beleza? Então, o vetor diretor é um vetor que está na direção dessa reta aqui, porque ela é uma reta que passa pela origem, né? Raiz de 3 sobre 3 vezes x. Certo? Então, eu posso substituir aí nessa reta x igual a quanto? Que vocês querem substituir? Eu poderia substituir x igual a 1, mas o Levitas está sugerindo substituir x igual a 3. Tranquilo? Por que ele está sugerindo isso? Porque vai ficar mais bonitinho. Né? Porque se eu substituir x igual a 3, isso vai me dar y igual a quanto? Substituindo aqui. Y igual a raiz de 3, concorda? Olhando para essa equação aqui, em amarelo, se eu jogar x igual a 3, eu vou ter y igual a raiz de 3. Isso me diz que o vetor diretor é o vetor 3, raiz de 3. Certo? Alguma dúvida? Então, a equação paramétrica, ela vai ser, como essa reta passa pela origem, né? Eu não preciso transladar essa reta para lugar nenhum. Então, ela vai ser xy igual a t, que multiplica esse vetor aqui. T. Alguma dúvida nisso? Tá beleza? Certo? De nada. Agora vamos olhar esse que a Lavínia e o Felipe perguntaram, que é o item J. Certo? Eu não vou fazer ele agora, fazer não. Eu vou falar como faz, assim, depois vocês acham mais legal, para vocês tentarem fazer depois. Então, olha só, que passa pelo ponto -1, 2 e faz um ângulo de π sobre 3 radianos com a reta cuja equação é raiz de 3x menos y mais 3 igual a 0. Olhando o item J, por favor, certo? Então, como é que eu posso fazer isso aí? Eu posso fazer assim, essa reta que é dada, raiz de 3x menos 3y mais 3 igual a 0, eu posso descobrir qual é a inclinação dessa reta, certo? Da mesma maneira que a gente fez no item F e no item G, por exemplo. Quer dizer, no item G que a gente escreveu essa reta como y igual a tanto, beleza? E aí a gente achou a inclinação. Tranquilo? Se a gente achou a inclinação, então a gente vai... eu estou falando, eu quero que vocês depois tentem fazer, depois qualquer coisa, ou eu boto a resposta lá, ou eu faço na semana que vem.
a resolução, né? Mas todo mundo está visualizando que é possível. O Levi falou, ele só conseguiu fazer desenhando o gráfico, tá certo. A gente pode fazer desenhando o gráfico. Mas, na verdade, eu acho que para todos eles é bom desenhar o gráfico, tá? Assim, todos eles ajudam. Eu posso desenhar aqui. Mas olha só, essa reta, todos concordam que pela equação dessa reta aí, eu consigo achar a inclinação exatamente pelo mesmo procedimento que eu fiz no item F. Eu escrevo y igual a alguma coisa, eu passo tudo para o lado de lá, aí escrevo y igual a alguma coisa e eu vou ter a inclinação. Essa inclinação vai ficar quanto? Alguém já viu de quanto vai ficar essa inclinação? Isso, vai ficar a raiz de 3 sobre 3, mas nem vem ao caso. Eu vou achar a inclinação. Achando a inclinação, eu tenho o ângulo, porque a inclinação é a tangente do ângulo. Então, se eu conheço a tangente, eu posso conhecer o ângulo. Concorda? Então, achando a inclinação dessa reta, eu vou achar o ângulo, certo? Esse ângulo eu somo com π sobre 3. Ok? Porque o que ela está falando? Ela está falando que a reta passa pelo ponto -1, 2 e faz um ângulo de π sobre 3 radianos com essa reta raiz de 3, tananã, tananã. Tá legal? Espera aí. Eu vou desenhar aqui. É que eu quero conferir de novo o telefone. Tem no celular. Tá. Só um minuto, gente, que eu vou projetar aqui. Espera aí que tá dando... Não consigo projetar rapidinho. Às vezes ele fica dando erro na hora de projetar. Certo. Espera aí que... Espera aí que eu digitei errado aqui também. Raiz de 3x. Pronto. Estão visualizando o GeoGebra? Sim. Beleza? Então, olha só. Essa reta que eu desenhei aí é a reta que é dada no exercício. Essa raiz de 3x menos 3y mais 3 igual a zero. É essa que está desenhada aí, certo? Então, agora eu estou falando, com a equação dessa reta, a gente consegue determinar o ângulo que essa reta faz com o eixo X, que eu marquei aí só para visualizar. Eu consigo determinar esse ângulo aí, que essa reta faz com o eixo X, concordam? Por quê? Porque tendo a equação da reta, eu consigo a inclinação é a tangente do ângulo. Se eu sei a tangente do ângulo, eu sei o ângulo. Ok?
Certo? Alguma dúvida? Beleza? Então agora, qual é a outra informação que tem no exercício? A outra informação é que a reta que eu quero faz um ângulo de π sobre 3 radianos com essa. Então repara, essa aqui eu já cheguei à conclusão que ela faz um ângulo de 30 graus com o eixo X. Alguma dúvida? É essa que está desenhada aí na tela. Ela faz um ângulo de 30 graus com o eixo X, tá certo? Porque vocês chegaram à conclusão aí que a tangente dela é raiz de 3 sobre 3. Então essa que está desenhada na tela faz um ângulo de 30 graus com a direção horizontal. Agora, a outra, que é a reta que está sendo pedida, eu estou falando que ela faz um ângulo de 60 graus com essa, certo? Então, para saber o ângulo que a reta R faz com a horizontal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os dois ângulos. Beleza? Essa que é a ideia mais importante. Certo? Alguém ficou com dúvida nessa parte? Então, eu sei que essa reta que está desenhada na tela faz um ângulo de 30 graus com a horizontal e que a reta R faz um ângulo de 60 graus com essa. E o que eu preciso saber? Eu preciso saber quantos graus a reta R, que é a reta pedida, faz com a horizontal. Então, no caso, eu vou fazer o quê? Eu vou somar. Beleza? Certo? Alguma dúvida nisso? Beleza? Então, no caso, vai dar quanto? Vai dar 90. Tranquilo? Mas esse 90 nem nada de especial, assim. Deu 90 por acaso. Mas se fossem outros valores, eu teria que somar esses dois valores. E poderia dar um ângulo qualquer. Essa ideia ficou na boa? Né? De por que eu somo os valores? Beleza, então. Eu vi que rolou toda uma discussão aí no chat que eu não consegui acompanhar. Tem alguma coisa nessa discussão que vocês queiram falar ou não? Certo. Então, olha só. Agora essa reta ela faz o quê? Qual é a conclusão? Posso tirar essa projeção, essa apresentação aqui? Professor, Fala. então qual seria y igual a zero? Não, então, isso que eu vou falar agora, mas todo mundo entendeu por que ela reta, por que ela é horizontal, por que ela é vertical. Eu falei horizontal? Se eu falei horizontal, eu falei errado. Se ela faz 90 graus, ela é vertical, certo? Beleza? Então, peraí, vou tirar essa apresentação daqui, tá? Peraí. Então, olha só, que eu... Peraí, tá, vai aparecer aí. Que eu sei agora sobre... Retomando aqui no Word de onde eu parei. Eu sei que a reta R é vertical e eu sei que ela passa pelo ponto... Qual é o ponto mesmo? Menos 1, 2. E eu sei que ela passa pelo ponto menos 1, 2. Tranquilo? Eu sei essas informações. Então, essa informação aqui, que a reta é vertical, ela me diz a direção da reta. A direção da reta é vertical. Tranquilo? Certo? Se ela é vertical, então, ela não tem um coeficiente angular. Tá legal? Porque o coeficiente angular seria infinito, né? Seria assim, a tangente do ângulo, mas o ângulo é 90 graus. 90 graus não tem uma tangente.
Beleza? Certo? Mas se a reta é vertical, eu sei que a equação cartesiana dela é na forma x igual a constante. Tá legal? Alguma dúvida nisso? Toda reta vertical é x igual a constante, assim como toda reta horizontal é y igual a constante. Tá legal? Beleza? Então eu vou ter x igual a constante, a equação cartesiana dessa reta. E no caso, qual será essa constante? Que o Luiz Paulo já falou aí. X igual a quanto? Menos 1. Menos 1, porque ela passa pelo ponto menos 1, 2. Então, se ela é vertical e passa pelo ponto menos 1, 2, qualquer outro ponto pertencente à reta também vai ter x igual a menos 1. Tá legal? Então, essa é a propriedade em comum a todos os seus pontos. Alguma dúvida nisso? Beleza? Agora, equação cartesiana. A equação cartesiana, qual é o vetor diretor, se a reta é vertical? Se a reta é vertical, qual é o vetor que aponta na direção vertical? Ou vetor não, que não é um único, mas qual é um vetor que aponta na direção vertical? Isso, Luiz Paulo está falando ali, 0, 1. Alguém, alguma dúvida nisso? Beleza? Certo? Então o vetor 0, 1 é o vetor que aponta na direção vertical. Tá legal? Que é a direção onde... O vetor não precisa estar no ponto da reta, então. Não, o vetor diretor não. Porque depois eu vou somar com o ponto da reta, entendeu? O vetor diretor, não importa onde a reta está. Qualquer reta vertical, não importa onde ela esteja, vai ter esse mesmo vetor diretor. Porque qualquer reta que esteja na mesma direção tem o mesmo vetor diretor, entendeu? Entendi. Então qualquer reta vertical tem sempre como vetor diretor 0, 1. Tranquilo, que é um vetor que aponta na direção vertical. E como eu falei, também não precisava ser o 0, 1. Pode ser 0, 2, 0, menos 3. O 0, 1 é porque é o mais simples, digamos assim. Mas qualquer vetor que aponta na direção vertical. Então agora como é que eu vou fazer? Igual como eu fiz nas outras. Eu vou pegar xy igual a t, que multiplica o vetor 0, 1. E agora sim, Gabriela, eu vou somar com o ponto por onde a reta passa. Porque se eu escrevo só como está aí, ó, T01, o que eu tenho? Eu tenho uma reta vertical passando pela origem, né, que é o eixo Y, na verdade. Quando eu somo com isso, aí eu desloco para aquele ponto, por onde a reta passa. Então a equação paramétrica é essa. Alguma dúvida? Certo? Beleza? Então, olha só. Agora, os exercícios 3 e 4, né, diferentes, aí ele é da equação paramétrica e pede a cartesiana e vice-versa, da cartesiana e pede a paramétrica. Tranquilo? Mas não tem muito diferença em relação ao que a gente está fazendo até agora. Tá? Então vamos olhar, por exemplo, o item A do exercício 3, que eu estou dando a reta. Agora, exercício 3, item A. Então eu estou dando a reta de equação cartesiana y igual a 2x mais 3 e eu estou pedindo a equação paramétrica. Tá legal? Beleza? Estou pedindo a equação paramétrica. Então, o que a gente tem que pensar? O que eu preciso para a equação paramétrica? Eu preciso de um vetor diretor
e preciso de um ponto pertencente à reta. Tranquilo? Vamos começar pelo ponto pertencente à reta, que é mais fácil. Então, olhando para essa reta de equação cartesiana, y igual a 2x mais 3. Como é que eu consigo um ponto pertencente a essa reta? Como é que eu consigo um ponto pertencente a essa reta aí? Chuta um valor de x qualquer, tranquilo? Beleza? Alguém ficou com dúvida nisso aqui que eu falei até agora? Eu tenho a equação cartesiana e dessa equação cartesiana eu tenho que extrair os dois elementos que me permitem achar a equação paramétrica, que é um ponto pertencente à reta e o vetor diretor. Como é que eu acho um ponto pertencente à reta? Eu chuto um valor de x, por exemplo, e vejo qual é o valor de y correspondente. Então pode ser qual? Que valor de x vocês querem falar? O João Pedro está falando ali, jogar x igual a 1. Então pode ser 1, 5. Se eu jogar x igual a 1 ali. Beleza? Tranquilo? Então esse 1, 5 pertence à reta. Tranquilo? Só o 1, 5 serve? Não. Qualquer ponto pertencente à reta serve. Então se eu jogasse ali, em vez de x igual a 1, se eu jogasse x igual a 0, eu teria o quê? 0, 3. Beleza? Também serviria. Se eu jogar x igual a menos 1, eu vou ter o quê? Menos 1, 1. Beleza? Todos esses pontos aí pertencem à reta, porque eles satisfazem a equação da reta. Tranquilo? Então, qualquer um serve para achar a equação cartesiana. Tá beleza? Alguma dúvida? Então, agora, para achar o vetor diretor, eu posso fazer como eu fiz nos exemplos anteriores. Eu pego a reta paralela a essa que passa pela origem, que é essa y igual a 2x, e essa reta, o vetor diretor, vai estar sobre essa reta, né? Passando pela origem. Então, qual é o vetor diretor? Por exemplo, é 1, 2. Tranquilo? Repara que é diferente. Ponto pertencente à reta é uma coisa, vetor diretor é outra. Então, com essas duas informações, eu posso encontrar a equação paramétrica, que vai ser isso aqui. Aí eu escolho qualquer um daqueles pontos. Beleza? Alguma dúvida nisso? Repara que a equação paramétrica também não é única. Pode ter várias equações paramétricas diferentes. Tranquilo? Qualquer ponto que eu colocar aqui vai dar uma equação paramétrica com uma aparência diferente, mas elas todas estão certas. Elas descrevem parametricamente a mesma reta. Tá legal? Beleza? Então não tem uma resposta única. Qualquer resposta dessa tá certa. Alguma dúvida nisso? Beleza? Na verdade é o seguinte, essa equação paramétrica, a gente pode pensar fisicamente, uma interpretação física nela, é como se ela descrevesse um movimento, entendeu? Então, por exemplo, se eu escrever aqui, vou escrever aqui duas equações paramétricas diferentes para essa mesma reta, qualquer das duas está certo, tá? Beleza? Entenderam o que eu fiz? Na equação de baixo, na segunda, eu substituí 1, 2 por 2, 4. Porque qualquer vetor paralelo a 1, 2 serve. Qualquer vetor múltiplo de 1, 2 vai servir, porque ele está na mesma direção. O vetor diretor ele só tem que estar na mesma direção. Beleza? Não tem nenhum. E esse cara que eu vou somar aqui é qualquer ponto pertencente à reta. Então eu usei 1, 5, como eu poderia usar o 0, 3. Ok? Se eu pensar fisicamente nessa equação paramétrica, é como se aquela reta fosse uma trajetória.
que está sendo percorrida de forma diferente, mas a trajetória é a mesma. Tá legal? Certo? Então, uma interpretação física é pensar nesse T aqui como se fosse o tempo, por exemplo. Então, se eu pensar no T como se fosse o tempo, esse vetor 1, 5 é onde a trajetória começa, que é onde T é igual a 0. Certo? E se eu pegar o vetor diretor 1, 2, quer dizer que eu estou andando mais rápido. Ou, mais rápido não, mais devagar. Se eu pegar o T igual a 2, 4, quer dizer que eu estou andando mais rápido. Certo? Porque no mesmo intervalo de tempo eu vou ter um deslocamento maior. Tranquilo? Então esse vetor diretor, se eu pensar fisicamente, ele tem a ver com a velocidade, né? E o ponto por onde a reta passa, que eu somei aqui, ele tem a ver com a posição inicial, né? Pensando nisso como uma trajetória, mas em termos da reta, é a mesma reta. Beleza? O tempo negativo nesse caso não faria sentido, seria uma semi-reta, né, na verdade. Mas matematicamente, a gente pode jogar valores negativos aí. Beleza? Certo? Tranquilo? Aí, no caso, pode colocar o vetor diretor da primeira com os pontos da segunda Pode, também, né? sim, pode, exatamente. Entendeu? Qualquer vetor diretor e qualquer ponto serve. Então tem infinitas soluções. Né? Tem infinitas respostas diferentes que todas estão certas. Porque tem infinitas combinações possíveis. Quer dizer, tem infinitos pontos, infinitos vetores diretores, e você pode intercambiar à vontade. Beleza? Agora vamos fazer só um do item do exercício 4 e podemos ir para o intervalo. Então, vou fazer o item A também do exercício 4. O exercício 4 é ao contrário. Eu estou dando a equação cartesiana e pedindo a equação paramétrica. Então, o item A do exercício 4, eu estou dando x igual a 2t menos 1 e y igual a menos t mais 3. Beleza? Certo? Então, olha só. Agora, eu estou dando a paramétrica e quero a cartesiana. Certo? Olhando para essa paramétrica, vocês podem identificar o vetor diretor e podem identificar um ponto pertencente à reta. Podem identificar essas duas coisas? Então, olhando para essa equação paramétrica aqui, quem é o vetor diretor? O vetor diretor é aquele vetor que está sendo multiplicado por t, né? No caso, vai ser quem? 2 menos 1. E o ponto pertencente à reta? Qual é? Olhando para essa equação paramétrica aí. É o ponto que foi somado. Menos 1, 3. Beleza? Certo? Agora, olhando para essa equação paramétrica, além desse menos 1, 3, vocês podem identificar outro ponto pertencente a essa reta? Esse menos 1, 3 corresponde se eu jogar t igual a 0 aqui, concorda? Se eu jogar t igual a 0, eu vou ter x igual a menos 1 e y igual a 3, que é o que eu falei, é como se fosse a posição inicial de uma trajetória. Beleza? Certo? Mas como eu posso obter, olhando para essa equação cartesiana, outros pontos pertencentes a essa reta? Como é que eu posso obter outros pontos? Ninguém sabe responder isso? A gente muda o valor de t, mas Isso. a rota é igual para as duas. Tem que botar igual para as duas, exatamente. Né?
Então, qualquer valor de t que eu substituir aí, eu vou ter um outro ponto, certo? Então, se eu jogar t igual a 1, eu vou ter que ponto? Eu vou ter x igual a 1 e y igual a 2. Então, é outro ponto pertencente à reta. Beleza? Qualquer um desses vai servir para o que eu quero fazer. Então, agora, a partir disso aí, eu já tenho o ponto pertencente à reta. Para achar a equação cartesiana, o que eu preciso? Eu preciso da inclinação. A inclinação, igual a gente já fez em vários exercícios, da onde eu tiro? Do vetor diretor. Beleza? Certo? Ô, Vitor, tem que corrigir ali. O vetor diretor é 2 e menos 1. Ah, desculpe. 2 e menos 1, certo. Então, a inclinação, da onde eu tiro? Do vetor diretor, né? É a coordenada y dividido pela coordenada x. Então, vai ser menos meio. A inclinação da reta. Então, agora eu já tenho o ponto pertencente à reta inclinação. Como eu quero a equação cartesiana, eu vou fazer aquilo que a gente já fez várias vezes aqui hoje. Vou fazer isso aqui. Tá certo? Y menos 3, x menos 1 igual a menos meio. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Alguma dúvida nesse? Aí depois é só desenvolver, tá? Eu vou deixar assim por enquanto. Então, só para confirmar, a coordenada y do vetor diretor dividida pela x vai dar o coeficiente angular. Isso, porque pensa num triângulozinho desenhado, né? O coeficiente angular é a inclinação, né? Então é o cateto oposto, que é a coordenada y, sobre o cateto adjacente, que é a coordenada x. Entendeu, Levi? Entendi. Certo, então olha só, agora vamos fazer um intervalo de 10 minutos, a gente volta às 8h20, são 8h10 no meu relógio. E seguinte, na volta, acho que a gente já fez vários exercícios, vocês podem fazer os outros, e se tiverem dúvidas, vão perguntando. Eu proponho na volta a gente falar sobre parábolas um pouco. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser. E também o Arthur mandou uma mensagem que eu esqueci de responder, perguntando como entrega o trabalho. Mais alguém não conseguiu ver como entrega o trabalho? Na volta do intervalo eu mostro também isso. Tranquilo? Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta. 10 minutos.